as Escrituras e o avivamento na igreja. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8 a 13. Então nós iremos estudar esse tema, né? Deixa eu anotar aqui para que vocês acompanhem também. Você que está em casa também acompanhe conosco, né? 2 Reis 22, do versículo 8 ao 13. O tema é avivamento, a Escritura e o avivamento. Na igreja. Então a gente vai entender um pouco mais isso. Eu louvo a Deus pelos irmãos, né, que têm orado, têm pedido ao Senhor pelo avivamento. Às vezes aqui nos nossos cultos de oração, eu sempre escuto os irmãos: meus irmãos, vamos orar pelo avivamento, vamos pedir a Deus que Deus avive a sua obra. E eu penso que esse texto aqui e também o estudo nessa noite vai nos ajudar a entender melhor como a palavra ela pode gerar esse avivamento em nossas vidas e na nossa igreja. Então, diz assim, 2 Reis, capítulo 22, do versículo 8 a o versículo de número 13. Diz assim: Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório, dizendo: Os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor, por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a seu respeito. Curve sua fronte, ore mais uma vez ao Senhor, peça a Ele a iluminação para entender a palavra nessa noite. Meu Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de poder ler a Tua palavra, de ouvir, Deus, aquilo que ela nos diz. E nós pedimos nessa noite, Senhor, nos dá um ouvido pronto para ouvir mais do que os sons aqui dessas palavras, mas entender o significado do que o Senhor está aqui nos dizendo. Pai, nessa noite, nos instiga, Senhor, a buscar e desejar um avivamento em nossa vida e na igreja. Eu te peço, abençoa cada irmão, dá-nos graça e sabedoria. Eu te peço assim, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Meus queridos irmãos, o que é o avivamento? A gente precisa começar definindo ou tentando definir, porque todas as vezes que a gente define algo, a gente corre um risco de não abarcarmos algumas coisas. E nós vamos entender então o que é o avivamento, irmãos. O avivamento é um vento de Deus, que Deus sopra sobre a igreja, fazendo com que a igreja experimente algo incomum da parte dele. Nós, como igreja do Senhor, nós temos um relacionamento com Deus. A gente ora a Deus, a gente adora a Deus, mas Deus, de uma forma especial, permite que a igreja, o seu povo, em algum momento, em alguns momentos, experimente algo de incomum no seu meio. Incomum, algo que não é costumeiro acontecer.
mas é algo que vem da parte de Deus, né, e que está fundamentado na palavra do Senhor. Então, essas experiências nós costumamos chamar de avivamento, ou seja, ganhar vida novamente, né, e ganhar vigor novamente. Aquele que está abatido, desfalecendo, quando então ele ganha vida, ele volta então com vigor, ele se restabelece. Irmãos, o avivamento ele não é produto das nossas mãos, mas uma ação soberana de Deus. Nós precisamos começar por aí, porque quando nós entendemos que o avivamento é Deus quem realiza na igreja, é Deus quem aviva e anima os nossos corações, a gente já livra o nosso coração e a nossa vida de muitos erros, porque não são poucos aqueles que usam o termo avivamento para dizer o seguinte: irmão, você precisa ser mais avivado, como se dependesse de nós o avivamento, como se nós fôssemos capazes de realizar as obras que só Deus, no seu poder, é capaz de fazer. Quando há avivamento, irmãos, Deus move o coração do incrédulo, Deus quebra o coração do incrédulo, com incrédulos se convertem. Quando há avivamento, irmãos, Deus nos enche de uma presença dEle, de maneira, irmãos, que essas emoções também são tocadas. Quando há avivamento, quando Ele quer, Deus opera, irmãos, cura por meio da igreja. Agora, detalhe, não se esqueça, é Deus soberanamente, irmãos, quem estabelece o avivamento, quem faz o avivamento na igreja. É por isso que a gente sempre ora e pede: Senhor, aviva a igreja, mas não se esqueça que você é a igreja, né? Não se esqueça que você individualmente é a igreja do Senhor, e você precisa pedir o avivamento a começar por quem? Por você mesmo, pedindo: Senhor, começa na minha vida, não me deixa ficar desfalecendo, enfraquecido, não me deixa ser um crente indolente, sonolento, me acorda, Senhor, eu quero estar mais avivado, eu quero estar mais íntimo com o Senhor, eu quero gozar do teu poder, da tua presença na minha vida. E isso começa de forma pessoal, particular. Eu penso, irmãos, que o avivamento ele é muito como uma pedra. Você já lançou uma pedra no lago? Você lança uma pedra dentro do lago, o que é que acontece? Quando aquela pedrinha ela cai dentro do lago, no momento que ela toca a água, ela cria uma onda, e essa onda vai se espalhando, né? Não é assim que acontece? Então, a pedrinha caiu e ali cria um círculo que vai se tornando cada vez maior. A gente chama isso de uma força centrífuga. Quando a pedra entra em contato com a água, então uma força acontece ali, e uma onda é criada, e aquilo ali vai se espalhando. Então, o avivamento, a gente deve começar buscando, né, pela nossa vida, e uma vida avivada é uma vida capaz de gerar uma onda de avivamento que contagia outros com a presença de Deus. Então, a gente não deve esperar um avivamento que comece só quando toda a igreja mobilizada estiver ali experimentando a presença do Senhor de uma forma incomum. O avivamento deve começar quando você estiver em casa, orando sozinho, lendo a palavra, buscando do Senhor o entendimento, ouvir a voz do Senhor e sentindo, experimentando aquela verdade da palavra no seu coração e na sua vida, e aquilo ali vai aumentando, e aquilo ali vai despertando em você um desejo cada vez maior de estar perto de Deus, de conhecer mais de Deus, de estar se arrependendo dos seus pecados e se santificando cada vez mais. Isso precisa começar em cada um de nós, meus irmãos. Então, antes da gente querer buscar aqui no ajuntamento e nas reuniões da igreja, a gente precisa primeiro começar buscando dentro do nosso coração, né? Porque é no nosso coração que o avivamento começa. Então, eu gostaria de meditar com vocês, refletir com vocês hoje sobre o papel da Escritura em tempos de avivamento. Então, queria delimitar um pouco mais aqui a nossa lição nessa noite, e nós vamos então nos preocupar com o quê? Com a Bíblia Sagrada, né? Com as Escrituras, quando o avivamento chega, porque há muitas coisas que acontecem por aí, que algumas pessoas dizem que é um avivamento, mas não é avivamento, sabe por quê? Porque não tem ligação com a palavra.
Não tem ligação com a palavra. É aquela história, né, da teologia do Chicó. Alguns de vocês aqui devem lembrar lá do Alto da Compadecida, que é uma obra do Ariano Suassuna, e Chicó gostava de contar umas histórias mirabolantes. Ele disse que uma vez subiu em cima de um peixe, e o peixe levou ele de um lado do país a outro. Ele andou pelo rio lá, e aí João Grilo pergunta a Chicó: Chicó, como é que você fez isso? Como foi que aconteceu isso? Aí Chicó diz: olha, eu não sei, só sei que foi assim. Então, tem avivamento por aí que está destituído da base, sem fundamento, sem Bíblia, onde as pessoas elas dizem: olha, foi um avivamento. Como é que você sabe? Não, eu só sei que foi assim. Eu só sei que aconteceu. Agora explicar a base, o fundamento, se veio de Deus ou não, eu não sei. Eu só sei que foi assim. Meus irmãos, nós não podemos prescindir, deixar faltar a Bíblia quando buscamos o avivamento, quando queremos o avivamento de Deus na nossa vida. Infelizmente, muitos dizem que experimentaram um avivamento em nossos dias, não entenderam em que consiste esse avivamento. E eu gostaria de aqui apresentar para vocês alguns erros, que são erros que podem ser facilmente vistos quando alguns dizem que estão experimentando o avivamento. Primeiro deles, né, o avivamento como o esforço humano. É um erro. Toda vez que você ouvir alguém dizendo para você assim: olha, meu irmão, vamos para tal lugar, vamos fazer tal reunião, vamos fazer isso, aquilo, outro, porque Deus vai avivar a gente, cuidado, porque esse não é o tipo de avivamento que Deus produz. Esses dias eu estava em casa e passou um carrinho desses de som, e o carrinho falava bem assim: venha para o culto de uma igreja aí tal, a igreja tal, terça-feira do milagre, venha que Deus tem um milagre para você. Olha só, quem é que não quer um milagre? Você quer um milagre? Você quer ou não quer? Eu quero um milagre. Todos nós queremos um milagre. Todos nós temos uma causa que a gente olha e diz assim: meu Deus, é impossível que isso aconteça, mas Deus pode fazer, a gente quer. Só que tem um detalhe nesse discurso, né? Nessa propaganda. Quando alguém diz: olha, venha porque terça-feira é uma terça-feira do milagre, quem pode garantir que Deus vai realizar um milagre na terça-feira? Irmão, só se Deus fosse uma criação nossa, só se Deus fosse, né, tipo aqueles mamulengos, onde eu levanto uma das mãos, Deus levanta também. Não é assim. Meus irmãos, avivamento não é o homem quem produz, avivamento é Deus quem realiza na igreja, num ato soberano, quando Ele quer. Então, às vezes nós passamos dias querendo: Senhor, me aviva mais, Senhor, desperta o meu coração a estar mais envolvido na obra, a estar participando das reuniões com a minha igreja, com o teu povo, e a gente pede, e o coração continua lá, né? Aí quando é um dia, do nada, Deus opera no coração, nos desperta, e a gente acorda animado, e a gente vai lá, e a gente se envolve, e a gente prega mais, e a gente está junto, e ali começa então Deus agindo em nós, num avivamento pessoal, que Deus soberanamente entenda, da vontade dEle, e só Ele é quem sabe o momento de fazer isso. Ele vai lá e faz. Outro erro que a gente pode encontrar também é o avivamento, meus irmãos, como modismo, né? Como modismo. O primeiro erro, né? Vamos aqui colocar alguns erros aqui. O primeiro deles que eu falei para vocês é avivamento como esforço humano. Então, se você vê isso por aí, cuidado, isso aqui não é avivamento, tá bom? Outro erro muito comum da gente ver é o avivamento como modismo. Vocês já ouviram falar, né, que teve uma época aqui, eu nunca mais ouvi falar, mas que tinha uma história de uns pastores aí avivados, que eles tinham o paletó ungido. O indivíduo era tão cheio da unção que ele ia para as igrejas, as pessoas ficavam tudo animadas: eita, o homem é cheio do poder, cheio do milagre. E aí ele tirava o paletó, fazia as filas, né? E passava o paletó dele nas pessoas, e as pessoas iam caindo. Aí muitos olhavam para isso e diziam: o avivamento chegou, olha aí o avivamento. E as pessoas tudo caindo lá no chão, né?
Ou então, vocês devem ter ouvido falar da moda do dente de ouro, né? De alguns lugares onde as pessoas iam e ali Deus estava dando dentes de ouro para as pessoas. A pessoa orava, estava bom, de repente a pessoa tinha lá, aparecia com um dente de ouro. Imagina aí você com um dente de ouro de 24 quilates, né? Dava para resolver um bocado de coisa aí da sua vida, não dava? Então, tinha essas modas, meus irmãos, um modismo. Diga. Pois é. O que é isso aí, meus irmãos? É um tipo de moda associado ao que seria, na mente de alguns, um avivamento. Então, esse é um erro. Por quê, meus irmãos? Porque o avivamento não é um modismo, onde a gente adota um padrãozinho e vai tudo dar certo ali, vai tudo acontecer sempre daquela forma. Meus irmãos, Martin Lloyd Jones, quando fala de avivamento, ele diz que às vezes aconteciam coisas, irmãos, que não eram comuns. Inclusive a própria liturgia, em alguns momentos, ela era modificada. Tamanha era a presença de Deus nos avivamentos, quando Deus realizava o avivamento. Então, não tem um padrão, não adianta ter uma modinha que a coisa vai dar certo, o povo vai ser avivado. Então, modismo é um outro erro associado à questão do avivamento. E há um erro que agora que eu vou falar para vocês, que ele é bem mais sutil, né? Conseguiu abrir? Pronto. Um erro bem mais sutil. Qual é esse erro aqui? É o erro da ênfase na pneumatologia. Aí você diz bem assim, pastor, me explica essa palavra aí, pneumatologia. Essa palavrinha aqui, pneumatologia, quer dizer, em outras palavras, aqui a doutrina do Espírito Santo. Ou seja, por que isso é complicado, irmãos? Quando você acha que avivamento está ligado a só uma atuação do Espírito Santo, você cai no erro que é totalmente contrário às Escrituras. Por quê? A gente precisa entender qual é o papel do Espírito Santo. Jesus disse que enviaria um paracleto, um advogado, um consolador, que viria e faria os discípulos lembrarem de tudo o que ele havia ensinado. Você pode ver isso lá em João capítulo 14, versículo 26. Então, o Espírito viria e o Espírito faria com que os discípulos lembrassem o que Jesus ensinou. O que a gente percebe nisso que Jesus está dizendo? Que a função do Espírito Santo é trabalhar junto com quem? Com a palavra. Então, o Espírito, ele trabalha junto com a palavra, e uma vez que o Espírito, ele trabalha junto com a palavra, ele alcança o propósito que Deus estabeleceu. Então, meus irmãos, o Espírito, ele não pode estar dissociado das Escrituras, precisa andar junto com as Escrituras. Então, todas as vezes que alguém enfatiza a pneumatologia em detrimento da bibliologia, que é a doutrina das Escrituras, então há um perigo e a gente precisa estar atento a isso, porque, meus irmãos, não é à toa que a gente encontra muito misticismo por aí. Sabe o que é o misticismo? Aquelas pessoas que vivem em busca de algo que não possa ser explicado, e de fato Deus não pode ser explicado. Quem é que pode explicar Deus? Mas a gente tem a palavra de Deus, as Escrituras, que são a revelação de Deus. O que a Bíblia diz não pode se contradizer com ela mesma. Seria um absurdo isso, né? Então, como é que alguém diz, eu estou num avivamento e eu faço alguma coisa que é contrária às Escrituras? Eu posso dizer que isso é de Deus? Eu não posso dizer, eu fico com a palavra, eu fico com a Bíblia.
né? Então, se a Bíblia diz, amém. Se a Bíblia não diz, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz aqui, do que experimentar coisas, né, que são contrárias à palavra. Eu não estou dizendo aqui que no avivamento Deus vai operar coisas que a gente vai entender sempre. Não. No avivamento Deus faz coisas que a gente não consegue entender. A gente vai olhar e dizer, mas Senhor, como é isso aqui? Eu não entendi, e a gente não vai entender. Simplesmente Deus vai fazer, né? Agora, o que eu não posso é acreditar que no avivamento, algo que é realizado é contrário à palavra. Contrário à palavra. Eu citei um exemplo já para vocês aqui, eu vou citar novamente, para a gente ficar alerta, né? Esses dias eu ouvi um pastor de uma igreja aí tradicional, né, falando de que na sua cidade aconteceu um certo movimento em uma igreja lá, e nesse movimento que houve lá na igreja, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, meus irmãos? A pessoa lá, né, simplesmente começou a orar e disse ao pastor da igreja que o pastor deveria pedir o divórcio da sua esposa. E a pessoa foi lá levantada como que por Deus, né, e disse, olha, Deus está dizendo para você se divorciar da sua esposa. E o pior não foi isso, o pior foi que essa pessoa que disse que era para se divorciar, o pastor se divorciar da sua esposa, né, disse também que Deus deveria, que ele deveria casar com ela. E aí você diz, pelo amor de Deus, a pessoa diz, olha, Deus está dizendo que você divorciar da sua esposa para casar comigo. E pasmem, parece que isso é um absurdo, mas o absurdo maior vem depois, que o pastor foi lá e se divorciou da esposa e casou com uma mulher que disse isso. Então vejam só que coisa absurda. Isso é uma contradição. Eu não posso acreditar que experiências desse tipo, coisas ditas dessa forma, nos falam aí, nos evidenciam de fato um avivamento. Então a gente tem que estar atento a essas coisas, para que a gente não venha a ser engoldado, enganado. Então, a ênfase na pneumatologia, ela se torna problemática quando ela está dissociada, separada das Escrituras. A gente precisa pedir a presença do Espírito, nos alegrar com o Espírito, mas unir o que Deus uniu, o Espírito Santo e a Palavra. Então eu peço e oro a Deus, Senhor, me enche do Teu Espírito, Senhor, manifesta o Teu poder, Senhor, se Tu quiseres, né, aperfeiçoa os dons aqui, para que a gente possa ser uma igreja avivada nesse sentido, mas eu não posso buscar isso sem estar associado às Escrituras, pedindo o que Deus não prometeu me dar, ou querendo algo, né, que é contrário à natureza do próprio Deus. Amém? Então, cuidado aí, esses sinais, esses erros, né, precisam ser atentados por nós. Meus irmãos, agora vamos voltar para as Escrituras, vamos voltar para o que a Bíblia diz. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, continua com ela aberta, né? 2 Reis, capítulo 22, versículos 8 a 9. Meus irmãos, essa passagem acontece no período do reinado do rei Josias. O rei Josias é conhecido como um rei por meio de quem Deus avivou o seu povo. Josias, além de investir na restauração do templo que estava danificado, o rei Josias trouxe para o centro do povo e da vida religiosa do seu povo o quê? A palavra. Essa passagem que nós lemos aí fala exatamente disso. E ele, irmãos, foi responsável pela restauração do templo e a restauração espiritual da igreja. E aí a gente percebe algumas coisas aqui nessa passagem, eu queria que você observasse comigo. Primeiramente, vamos ver aqui como é que esse renovo, essa reforma aconteceu no meio do povo. Primeiro, a reforma espiritual do povo começou ao ouvir a palavra de Deus. Então, entenda aqui o que Josias está fazendo, né, por intermédio de Deus. Deus é quem está operando aqui nessa história, e perceba o que é que Deus faz aqui e através da vida de Josias. A primeira coisa que acontece para que Josias se mobilize ali, a chamar o povo a um quebrantamento espiritual, a um relacionamento com ele, com Deus, é ler a palavra. No versículo de número 11 diz assim:
Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei Josias rasgou as suas roupas, as suas vestes. O que é isso aqui? Josias ouviu ali o sacerdote lendo a lei, que detalhe aqui, né, no contexto mais amplo, a lei havia sido abandonada. A lei do Senhor, a vontade do Senhor revelada através do que Moisés havia dito, havia sido menosprezada. E aí o sacerdote faz o quê? O sacerdote lê a lei, e quando o sacerdote lê para Josias, Josias entende uma coisa: o que a lei está dizendo e o que nós estamos vivendo não é o que Deus quer. Então o que é que Josias faz? Josias então rasga as suas vestes. O rasgar as vestes era uma maneira de expressar uma humilhação grande diante do Senhor. Então um rei rasgando as suas vestes, irmãos, era algo que demonstrava uma grande humilhação, um grande arrependimento por parte do rei. E o rei faz isso quando ele faz o quê, irmãos? Quando ele escuta a palavra, a lei é lida, ele entende o que é lido e então ele sabe que precisa se arrepender. Meus irmãos, aqui a gente precisa entender uma coisa: não tem como a igreja, a minha vida e a sua vida ser avivada se a gente não ouve a palavra. Eu estava conversando com os homens ali antes da gente vir para aqui, e a gente falando, né, sobre como discernir uma pregação realmente bíblica. Porque tem pessoas que acham que pregação bíblica é porque o pastor pegou a Bíblia lá e leu a Bíblia e é uma pregação bíblica, e não é assim que acontece. A pregação bíblica, ela primeiro tem que nos mostrar o princípio na Bíblia. Então eu tenho que buscar um princípio eterno, uma verdade que Deus revela na Bíblia, e o pregador ele faz o quê? Ele mostra primeiro o que aconteceu lá atrás, né, porque Deus não se revelou aqui agora, mas se revelou primeiro para os primeiros leitores das Escrituras. Depois esse princípio ele é feito o quê? Ele é trazido para os nossos dias. Então quando nós fazemos esse movimento como pregadores, de fato nós estamos pregando a Bíblia. Então, quando eu pego a Bíblia e uso a Bíblia por pretexto, né? Por pretexto, como alguém que vai lá, pega lá um texto bíblico, se apoia sem entender o que é que o autor queria comunicar e sai dizendo que Deus está mandando fazer isso ou aquilo outro. Meus irmãos, isso não é pregação bíblica. Sabe aquela história da irmãzinha que iria comprar uma TV de 50 polegadas e não tinha um tostão no bolso? Aí um dia vai para a igreja, chega lá a irmãzinha pregando, diz: olha minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa, tudo posso naquele que me fortalece. Aí a irmã diz: é de Deus. Eu queria comprar a TV, não tenho dinheiro, mas a irmã está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus está dizendo para mim: vai lá e compra essa TV. Aí chega a primeira fatura do cartão, ela não tem como pagar, e aí ela percebe que não foi Deus que ela ouviu, né? Por quê? Porque Deus não prometeu, Deus não se comprometeu em pagar as nossas dívidas, né? E nas nossas dívidas irresponsáveis, Ele não se comprometeu com isso, e nem é isso que o texto ensina. Então, meus irmãos, a gente precisa ouvir a palavra de Deus, ouvir. E quando nós ouvimos a palavra de Deus de fato, né? De fato, então o avivamento, ele pode começar exatamente quando a palavra de Deus chegar aos nossos corações. Então, a gente escuta, a gente aprende de Deus, o nosso coração é aquecido, o Espírito começa a trabalhar em nós, nos despertando a fidelidade a Deus, a querer mais da palavra em nossa vida, e aí Deus, Ele vai fazendo a obra. Mas observe algo mais ainda, né? A leitura, depois de ouvir a leitura da palavra, Josias então ele faz o quê? Ele se humilha e se arrepende. Ele não só fica lá com as suas vestes, com o seu ouvido ali, ouvindo o que está sendo dito. Ele se humilha, porque a palavra de Deus deve nos levar a uma reflexão sobre a nossa condição de pecadores, falhos, e daí então começar um ato de contrição, de arrependimento, de olhar para a nossa situação e dizer: meu Deus, como Tu és santo e como eu sou pecador. Senhor, como Tu és perfeito, como eu sou imperfeito. Senhor, como Tu és justo e como eu sou injusta ou injusto. Meus irmãos, diz o texto que ele rasgou as vestes, mas ainda diz lá no versículo 13,
que ao ouvir as palavras da lei, o rei então entendeu os pecados e daí começou a reforma espiritual. Diz assim o versículo 13, 22, 13, diz: vão consultar o Senhor por mim, diz Josias, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. O que é que Josias está dizendo aqui? Voltem e proclamem lá ao povo que a vida do povo está distante da palavra, que o povo não está vivendo segundo o que Deus quer, está com a aliança quebrada, e por estar com a aliança quebrada estão sofrendo o que? O juízo de Deus. Então Josias estabelece, a gente precisa voltar ao primeiro amor, a gente precisa voltar a Deus, a gente não pode continuar distante de Deus, a gente precisa voltar ao Senhor. E aí o que é que acontece, meus irmãos? Foi com o contato da palavra de Deus, que o avivamento, Deus avivou o rei Josias e seu povo, começou então ali a estabelecer no meio do seu povo essa mudança na vida do seu povo. Nesse momento, irmãos, é o momento da oferta. Ok. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por isso, Graças a Deus por este avivamento. Meus queridos irmãos, se queremos ver o avivamento de Deus em nosso meio, nós precisamos fazer da Escritura a base da nossa busca por Ele, certo? Não queira avivamento para ter uma experiência em comum apenas. Queira um avivamento fundamentado na palavra, que a sua vida seja revigorada por Deus, mas revigorada com base na palavra, Não é com o que você quer, com o que você imagina, tá bom? Há pelo menos 3 papéis que a palavra ela desenvolve e desempenha em tempos de avivamento. Então eu vou colocar aqui para vocês quais são esses papéis, para que vocês se familiarizem, tá bom? Quais os papéis que a palavra tem em dias de avivamento? Então vamos pensar agora nesses papéis aqui que a Escritura desenvolve. E aí, meus irmãos, primeiramente a Escritura ela fornece o conteúdo da pregação em tempos de avivamento. Então, primeira coisa que acontece aqui, fornece o conteúdo da pregação. Então, de forma prática, o que é que acontece? Está avivado, mas o que é que está sendo pregado? A gente precisa perguntar isso. O culto está avivado, mas o que é que está sendo dito? O que é que está sendo dito? O que é que está sendo falado? É o que está na palavra? O que é que está sendo anunciado? O apelo à experiência naquela reunião lá, vem de onde? Vem da palavra ou é coisa da imaginação do pregador? Meus irmãos, o Evangelho de Cristo ele é suficiente para despertar a igreja do seu sono espiritual. Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele estava decidido a pregar unicamente o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é que de fato desperta a igreja. O Evangelho é que nos dá uma chocalhada assim, diz: acorda, vocês não podem mais estar sonolentos, dormindo, acordem. Veja o que diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2:2. Por favor, quem encontrou, me ajude lendo em voz alta. E eu queria pedir a um dos irmãos aqui que pegue esse negócio que alguém colocou aqui em cima, que eu não sei o que é. Veja se tem um reloginho batendo aí. Tic, 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 tic. Quem?
Ah, é de Joel, né? Ah, Joel, por que você não falou lá? Sério. Pronto, ela pode lembrar e entrar aí e pegar aí. Eu acho que ela deve ter uma dificuldadezinha aí, mas graças a Deus, né? Vamos lá. Por favor, alguém leia. 1 Coríntios 2:2. Marconi hoje já preparou aí o microfone para 2:2. 1 Coríntios 2:2. Olha só o que ele diz aí, né? Leia de novo aí, irmã Elizabeth. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. O que é que Paulo estava levando para a igreja de Coríntios, irmãos? Uma igreja extremamente problemática, com o meu mundo de pecado do seu meio. O que é que Paulo estava levando? A palavra, o evangelho, Cristo Jesus, e ele diz, e este crucificado. Meus irmãos, Paulo cria, como nós cremos hoje, de que o que pode de fato despertar a igreja, para que a igreja viva em santidade, é o evangelho pregado. Porque decidi nada saber, senão Cristo e este crucificado. Meus irmãos, com esta decisão, Paulo esperava o fruto do Espírito Santo no meio da igreja. Lembrando que Corinto era uma igreja problemática, meus irmãos, era uma igreja difícil. Na cruz de Cristo está o perdão de Deus. Ele morreu porque somos pecadores, e quando nós anunciamos o Evangelho, é aquilo que Josias fez, nós percebemos que estamos distante do que Deus quer, porque a própria morte de Cristo já é uma pregação da nossa condição, da nossa fraqueza, e do quanto dependemos da graça de Deus, da bênção do Senhor, do favor de Deus para conosco. O Evangelho, irmãos, é para quem se achega a Ele arrependido, é para quem olha para a sua situação e diz, não, eu não tenho condições de agradar a Deus, mas Cristo agradou por mim e eu creio nele. O Evangelho é para quem está com as mãos vazias, quem não tem o que oferecer a Deus, mas diz, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me alcançou, porque eu sou pobre e miserável, mas o Senhor cuida de mim, o Senhor se preocupa comigo. O Evangelho é para estes. É por isso que o conteúdo da pregação em tempos de avivamento é o Evangelho. A palavra é quem determina o que é pregado. E aí, quando de fato o Evangelho é pregado, aí nós estamos já dando um choque na nossa condição, trazendo à tona quem somos e o quanto precisamos de Deus. Meus irmãos, o conteúdo da nossa pregação deve ser o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus. O Evangelho nos mostra o perdão de Deus para conosco. E nos mostra mais do que isso. Nos mostra que Deus nos perdoou no seu Filho, mas nos fez filho dele. Deus nos perdoou no seu Filho e desfez, irmãos, a cédula de acusação que existia contra nós. E Deus nos colocou então debaixo do seu cuidado. Nós não somos agora conhecidos de Deus, nós somos agora filhos de Deus, gozamos da intimidade de Deus. A palavra do Senhor nos diz que em Cristo Deus nos colocou à direita do Pai, nas regiões espirituais. Sabe o que é isso, irmãos? Que bênção espiritual recebemos de Deus, através do Evangelho, através do que Cristo fez. Meus irmãos, qualquer movimento que aconteça sem o Evangelho, no meio da igreja, é fogo estranho, é fogo de palha, é um campo fértil para a atuação do inimigo, porque tudo começa aí, né? Eu senti, certo, tudo bem, mas o que a palavra diz? Está contrário à palavra? Será que o que você sentiu realmente tem apoio nas Escrituras para você experimentar isso, né? Ou será que você está querendo buscar uma coisa, né, mirabolante lá fora do padrão? Meus irmãos, permaneça fiel à pregação do Evangelho, pois é por meio do Evangelho que Deus ele sopra o vento na igreja. Eu creio piamente, irmãos, se nossa geração tiver que experimentar um grande avivamento, esse avivamento não vai prescindir da pregação, do que está sendo dito aqui no púlpito.
Porque Deus, Ele faz queimar o coração de vocês aí, quando vocês escutam a palavra, e vocês então buscam essa palavra, buscam a Deus, buscam o que Deus está falando. Tudo começa aqui. Agora, se aqui não tiver, irmãos, fogo, como é que esse fogo vai chegar aí? Como é que vai despertar vocês aí? Se o que está sendo dito aqui é um fogo estranho, está sendo ensinado outra coisa que não é a palavra, como é que vocês vão ser avivados por Deus? Se a voz que está sendo pregada aqui é uma voz estranha, é uma voz que não vem de Deus, é uma voz que a gente sabe de onde é que vem. Meus irmãos, que outro papel tem a Escritura em dias de avivamento? Nós vimos primeiramente que a Escritura, ela fornece o conteúdo da pregação, mas em tempos de avivamento, a Escritura também faz o quê? Ela estabelece o padrão das experiências. O padrão da experiência. Então, o que quer dizer isso, meus irmãos? Vamos entender. A Escritura, ela foi dada por Deus para nos habilitar para toda boa obra. Então, quando há avivamento, algo é produzido, algo é gerado na nossa vida. Agora a gente pergunta aqui, o que é isso que é gerado quando o avivamento acontece? Que obras eu vejo quando o avivamento de fato acontece? As pessoas costumam perguntar muito o seguinte: pastor, é possível que alguém, mesmo em pecado, ele tenha, ele use algum dom espiritual, Ou seja, o indivíduo está lá em pecado e de repente lá ele começou a falar em línguas, Começou a falar em línguas. Será que é possível que isso aconteça? Meus irmãos, primeiramente, o dom é graça de Deus. Certo? O dom é graça de Deus. O indivíduo que está em pecado, ele está em pecado ali, e ele vai continuar em pecado, mas nada impede de que Deus soberanamente o agracie e lhe dê um dom para ele fazer alguma coisa que não que mesmo na sua condição moral, ele não tenha condições para isso. É uma questão de Deus, Deus não trata assim, você tem que ser bonzinho para receber um dom. Deus dá graciosamente quando Ele quer, a quem Ele quer. Deus faz assim. Agora, a gente precisa estar atento, irmãos, porque mesmo tendo um movimento, mesmo havendo entre nós algo de sobrenatural, a gente precisa estar atento aos efeitos disso. O que é que isso tem gerado na igreja? E aí eu queria que você observasse, eu sei que o tempo está bem extrapolado já, mas veja comigo o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Paulo diz assim, meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Você encontrou? Pode ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja aí que coisa maravilhosa. Paulo diz a Timóteo, quem inspirou a palavra foi Deus, Foi Deus quem inspirou. Ele soprou a palavra através de homens guiados pelo Espírito Santo para escrever a sua vontade. E esta palavra, ela é útil para o quê? Para ensinar, para corrigir, repreender, educar na justiça. E aí é interessante notar que no versículo 17, então, ele vai nos dizer, irmãos, que uma vez que a palavra é utilizada de forma correta na igreja, esta palavra conduz a experiências que agradam a Deus, que ele chama aí de boas obras. Boas obras. O resultado da pregação da palavra, e que a gente vê no avivamento de fato, são vidas transformadas para agradar a Deus, para agradar o Senhor.
Sabe o movimento que pode acontecer e a gente sair daqui do mesmo jeito e até fazendo pecados piores? Isso não é avivamento, irmãos. Isso é um movimento lá que fizeram, sei lá o quê, né? O verdadeiro avivamento acontece quando a palavra pregada, ela nos desperta a querer viver em santidade. Eu ouço a palavra, eu leio a palavra e o que eu quero mais é me conformar a ela, porque ela é a vontade do meu Deus, é a vontade do nosso Deus. Quando o coração está inclinado a essa obediência, né, a querer essa santidade de Cristo, então de fato a gente pode dizer, olha, eu estou evidenciando, eu experimentei avivamento. Meus irmãos, quem dera a gente aqui pregando, e todos os dias a igreja querendo ouvir mais, querendo saber mais, querendo se conformar mais a Cristo Jesus, né? Sabe que isso é sinal de avivamento no nosso meio. Mas o que é que a gente muitas vezes ouve, irmãos? O fastio do povo. O fastio do povo. O povo não quer ouvir a palavra. O povo não quer. O povo tudo tem prioridade. Tudo tem prioridade. Até na leitura devocional em casa, né? As pessoas não leem a Bíblia e querem experimentar um avivamento do Senhor. Não tem como, irmãos, não tem como acontecer. O pastor Heber Campos, ele disse acertadamente que um avivamento que é produto do Espírito Santo tem a sua ênfase na palavra. E eu concordo com ele. O pastor Heber é um pastor presbiteriano e ele disse isso aí de forma muito acertada, irmãos. Não tem como a gente dissociar palavra e Espírito e buscar avivamento. Né? É a mesma coisa de você dizer assim, olha, eu vou voar num avião, mas só com uma asa. Você não vai conseguir o efeito, não vai existir o efeito do voo, você não vai alçar voo, porque para voar tem que ter as duas asas lá. Então, do mesmo jeito, é o Espírito e a palavra na vida do crente. Se a gente quer de fato experimentar o avivamento, é preciso que essas duas coisas estejam juntas. E há uma ênfase do Espírito na palavra, que nos chama a ouvir a palavra, a entender a palavra, a querer viver essa palavra em nossas vidas. E para a gente encerrar, o que mais, irmãos, que acontece, né, o que acontece, né, por meio da Escritura em dias de avivamento? Em terceiro lugar, a Escritura ela trabalha com o Espírito Santo, né? Então, trabalha com o Espírito Santo. Então, quando de fato o avivamento acontece, a palavra e o Espírito estão juntos. Movimentos espirituais que enfatizam o poder do Espírito, negligenciam a palavra, descambam no misticismo. Por isso nós precisamos perguntar, como é a atuação do Espírito Santo e da palavra no avivamento? E aí o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele nos ajuda a responder essa questão, ao nos mostrar o processo do avivamento. Martin Lloyd-Jones, obviamente, tinha bem mais bagagem, experiência para falar sobre isso. Ele presenciou o despertamento, ele viu muita coisa de Deus acontecendo na sua época, e aí ele descreve esse processo. O processo é o seguinte: primeiramente, o crente é convencido do pecado e teme por si mesmo. O que é que Lloyd-Jones está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quando o avivamento chega, ele toma uma consciência da sua condição e ele começa a temer. Ele fica pensando assim, mais ou menos assim: meu Deus, eu na minha condição, eu estou destinado ao inferno. Eu sou tão pecador, minha mente é tão poluída, minhas palavras são tão miseráveis, eu sou tão terrível, Senhor. E ele começa a temer, porque ele passa a ter uma noção de quem Deus é na pregação do Evangelho e da condição dele. Mas aí Lloyd-Jones, ele continua dizendo que, em segundo lugar, ele é convencido do seu pecado e passa a ter grande admiração pela salvação de Deus. Ele não fica desesperado no avivamento, ele toma consciência da sua miserabilidade, mas ele também se apropria do que? Da salvação de Deus, e passa então a admirar a Deus, a louvar a Deus, e a dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque eu não mereço, Senhor, mas Tu me abençoa, Tu me salvou, Tu me libertou, Tu tem me agraciado todos os dias, Senhor. Então ele vai, irmãos, expressando essa admiração por Deus, de maneira que ele vai ouvindo a palavra e querendo saber mais de Deus, e querendo conhecer mais o que o seu Deus tem a dizer, e o seu coração vai ficando cada vez mais admirado e contagiado,
né? Contagiado. Irmãos, eu fico triste às vezes porque eu vejo que o tema de determinados papos, né, determinadas conversas entre nós, o tema menos desejado é o tema Deus, né? Falar sobre Deus. É mais interessante para muita gente falar sobre a roupa da última hora, a série que está passando na TV. Às vezes eu pego aqui alguns jovens, a gente conversa, você assistiu tal série? A gente passa quase 1 hora, 2 horas conversando sobre as séries, os seriados que passam na TV, no Netflix, em tanto lugar. Mas vai falar sobre Deus? Primeiro, não tem conteúdo para falar sobre Deus, porque é muito raso o conhecimento, e quando se fala sobre Deus, se tenta falar, parece um tema fora de questão. Não, ninguém tem tanto interesse nisso não, deixa para falar só lá no púlpito, e ouvir lá no púlpito, acabou-se. Como é, meus irmãos, que vai haver avivamento entre nós, admiração pela salvação de Deus, se a gente não fala sobre Deus? Se nas nossas conversas a gente conversa sobre tudo no mundo, menos sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre a obra graciosa de Deus por nós. A gente precisa conversar mais sobre isso. E por fim, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele disse o seguinte, que no processo do avivamento, depois de reconhecer o pecado, estar admirado com a graça de Deus, a salvação de Deus, né, o indivíduo ele procura uma intimidade mais profunda com Jesus através da oração. Então, depois de compreender a sua condição, compreender a graça de Deus, o que Deus fez por ele agora quer intimidade. Ele não quer mais estar distante, ele quer estar mais junto de Deus, ele quer ouvir Deus, ele quer andar com Deus, ele quer sentir Deus ao seu lado. E para isso ele ora, ele se quebranta, ele chora, ele pede, ele diz: Senhor, eu quero mais, eu não posso, Senhor, estar distante do Senhor. Meus irmãos, a gente começa a olhar para essas coisas, a gente percebe que o coração da gente está muito distante disso. A gente chora por um bocado de coisa. A gente chora quando falta energia, a gente passa 15 minutos sem internet. Meu Deus, eu não posso passar 15 minutos sem internet, sem Wi-Fi, o que é que vai ser da minha vida? A gente passa meses, anos, sem desejar a presença do Senhor. Meus irmãos, é por isso que a gente precisa orar: Senhor, aviva, nos aviva, Senhor, nos aviva, não nos deixa na sequidão, não nos deixa nessa condição, né, tão fria que nós temos vivido. Meus queridos irmãos, precisamos do despertamento de Deus entre nós. Esse é um diagnóstico que eu faço aqui na nossa igreja, e eu acho que você também pode chegar facilmente a essa conclusão que a gente precisa, meus irmãos. Mas não é olhando para a vida de A ou B, é olhando para o nosso próprio coração. Porque a gente tem buscado tanta coisa, irmãos, de menor importância, como se fosse a coisa mais importante da nossa vida, quando o que Deus quer de nós é que sejamos avivados, é que vivamos em intimidade com Ele, é que andemos com Ele a ponto de ouvir a voz de Deus nos guiando naquilo que precisamos fazer, quando levantamos, quando vamos para o trabalho, quando chegamos em casa. Meus queridos irmãos, devemos unir a Escritura com o Espírito Santo. O resultado disso será quebrantamento genuíno e vida de santidade. Hoje é tão estranho que uma pessoa chorando num culto, as pessoas já ficam logo perguntando o que é que está acontecendo com você. O que é que está acontecendo? Que coisa estranha. E ainda sai comentando no final: você viu que a irmã chorou na igreja? Eu acho que ela cometeu algum pecado. Eu acho que a irmã está chorando por conta disso, daquilo. Pessoas que não entendem que aqui, ouvindo a palavra de Deus, nós deveríamos nos quebrantar mais, irmãos. Deveríamos nos quebrantar mais, em admiração, em muitas vezes em arrependimento pelos nossos pecados. Meus irmãos, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz assim, eu já estou finalizando: avivamento não é conhecido pelos dons do Espírito. Entenda bem, ele está dizendo: avivamento não é conhecido por dons do Espírito. O indivíduo pode até realizar milagres aqui, cura, vai fazer um milagre aqui. Isso não quer dizer nada. O avivamento é conhecido, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, pelo fruto do Espírito. Dons do Espírito é uma coisa, fruto do Espírito é vida de santidade. A gente conhece o avivamento de verdade quando vidas são mudadas. Quando de fato o nosso contato com a palavra e nossa vida de oração nos leva a uma vida de maior semelhança com Jesus.
o nosso cônjuge olha para nós e diz: mamãe, papai estão mais, meu marido, minha esposa está mais parecida com Jesus. Os nossos filhos olham para nós e dizem: papai, mamãe está mais parecido com Jesus, naquilo que pensa, naquilo que fala. Que vida nós temos buscado com o avivamento? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Qual é a vida que você tem buscado? E eu diria até mais, bem antes disso, você tem buscado o avivamento? Você tem de fato buscado o avivamento na sua vida? Meus irmãos, nós precisamos desse avivamento urgente, de forma urgente. E esse avivamento deve começar pela nossa vida de oração, a nossa comunhão particular com Deus. Que Deus nos ajude. Eu espero que com essa lição, nessa noite, vocês sejam despertados por Deus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Vamos ficar de pé? Louvamos a Deus pelos irmãos presentes aqui, aqueles que não puderam vir, alguns irmãos hoje não puderam vir, mas eu louvo a Deus porque disseram porque não viria. Não é porque o pastor quer saber da vida de vocês, não, irmãos, é porque quando você diz para a gente: pastor, eu não fui hoje por isso ou por aquilo outro, você está dizendo em outras palavras o seguinte: eu respeito a escola dominical, a escola bíblica, eu dou valor a esse momento. Agora, quando você não está nem aí, você não diz nada, aí você passa aquela mensagem, né, de que, poxa, para mim tanto deu, tanto faz como tanto fez, e não é isso, né, que a gente precisa valorizar esse momento que Deus colocou em nossas vidas. Então, nós temos aqui muitos presentes, né, e eu queria que os irmãos pudessem não deixar de convidar os demais irmãos, tá bom? Próxima semana a gente continua a lição aqui da nossa revista, provavelmente ou Gesso ou Pedro, não sei se o Gesso vai poder, mas ou ele ou Pedro, e se os dois não puderem, eu estou aqui, tá bom? A gente vai estar aqui em nome de Jesus, amém? Então vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, é o Senhor que conhece nosso coração, Tu sabes, Senhor, que somos pó, Tu sabes a nossa condição, Senhor, às vezes aqui nesse mundo desejando tantas coisas de menor valor, como se fosse algo tão fundamental e tão importante na nossa vida, quando o que de fato desejamos, deveríamos desejar, e o que de fato precisamos, Senhor, é que o Senhor nos avive, é que o Senhor nos desperte, Senhor, a querer estar mais junto de Ti, a ter mais comunhão contigo, a orar, Senhor, e não ficar fazendo orações como se fossem meras repetições, meras rezas, Senhor. O que queremos, Senhor, é nas nossas orações ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. O que queremos, Senhor, é um desejo maior em nossos corações de nos conformar à Tua palavra. E nós cremos, Senhor, que tudo isso é o Senhor quem opera. É por isso que nós pedimos nessa noite: nos ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, Senhor, a ter uma vida avivada. E que essa vida, Deus, se reflita no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, Senhor, no convívio que nós temos uns com os outros. Eu te peço assim, Senhor, porque eu sei que é uma obra soberana Tua, Senhor. Só Tu é quem podes fazer isso no coração do Teu povo. Pai, eu te peço assim, aplica esse estudo em nossos corações, assim eu te oro, te peço, te agradeço. Também abençoa-nos amanhã, no Teu dia, Senhor, no dia do Senhor, que os nossos corações estejam aqui inclinados, Senhor, para participarmos da ceia, em comunhão uns com os outros e nos alegrando na Tua presença. Te peço assim, recebe a nossa gratidão e leva-nos, Senhor, guardados para os nossos lares, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos.